Você sabe por que a maioria das mulheres sofre de intestino preso? Vamos conversar um pouquinho sobre isso. O intestino da mulher, ela passa por uma série de alterações dependendo da época do ciclo menstrual que ela está. Quando a gente está próximo da menstruação, para menstruar já, a gente tem uma liberação de muitas citocinas no nosso organismo e com isso o intestino ele fica mais solto. Então, quando a gente está menstruada, é comum ter diarreia, ter aquela cólica, que a gente vai ao banheiro e que o intestino realmente ele fica desarranjado. Já quando a gente sai desse período, as mulheres elas têm tendência a ser mais ressecadas e isso pode estar associado com algumas doenças. Uma primeira doença que a gente pode citar aqui é a alteração da tireoide. A alteração da tireoide ela pode mudar a movimentação intestinal. O intestino ele fica com peristaltismo, que é a movimentação intestinal, um pouco mais lenta. E com isso, essa mulher ela pode ficar com as fezes mais ressecadas e ter uma dificuldade de ir ao banheiro todos os dias. Outra doença associada com alteração intestinal é a diabetes. A diabetes, quando ela está descontrolada, ela causa microlesões na parede intestinal, o que altera também a movimentação intestinal. A alimentação também influi muito nessa prisão de ventre nas mulheres. Por quê? As mulheres, a gente sabe que elas não comem tanto quanto os homens, né? E pode ter uma alimentação um pouquinho mais rica em doces, em carboidrato. Isso depende um pouquinho da TPM, da época do ciclo menstrual que ela tá. Tem época que a gente tem vontade de comer mais doce, mais pão, e isso altera também o nosso intestino. Gestantes também têm um intestino mais lento, então é importante, se você estiver grávida, lembrar de consumir mais fibras e mais água, porque o intestino ele fica muito mais lento. E o que a gente define como prisão de ventre é quando a gente demora mais de 3 dias para ir ao banheiro. Antes disso é uma alteração intestinal que ainda não causa sérios problemas, mas mais que 3 dias sem ir ao banheiro já começa a ficar preocupante. E como a gente pode melhorar o funcionamento intestinal no caso de nós mulheres? A ingestão de muita água é indicado, pelo menos 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Nas mulheres que fazem mais atividade física, que correm, que andam de bicicleta, essa ingesta tem que ser aumentada mais do que esses 2 litros. A alimentação, ela também tem que ser bem regradinha, tem que colocar fibras na sua alimentação. E não adianta só colocar fibras sem colocar água, porque as fibras também elas podem ressecar no intestino e aí piorar esse quadro de intestino preso. Lembrar uma coisa importante: o uso de laxantes não é indicado nesses casos de intestino mais lento. Por quê? O laxante ele altera a flora intestinal e com isso